Boa noite a todos. Agora estamos gravando para o YouTube. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. E antes de abrir esse grupo de estudos, com o mantra e o estudo do capítulo, eu vou pedir para o Rô abrir o nosso ritual de estudos de hoje. Boa noite a todos. Convido a todos a fecharem os olhos para se conectarmos à energia desse estudo. E aí, nesse momento, buscamos dentro de nós os propósitos, dentro ao estudo, dentro aos conhecimentos, as nossas buscas. E com essa consciência fortalecida dentro de nós, levamos essa consciência lá para cima, pedimos o ancoramento de Jesus, Mãe Maria, do Deus Pai Todo-Poderoso, para nos ancorar dentro dessa missão, dentro desse propósito. E para afirmar essa missão e propósito, junto a eles, convido a todos a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje, na semana passada, a Jussi deixou a Júlia aí na missão de estudar um mantra. E aí, a gente então abre o áudio aqui para a Júlia, para que ela apresente um mantra para a gente, explique como é que nos ensine a fazer esse mantra. E a palavra está com você, Júlia. Boa noite a todos. Estou com as mãos suando aqui um pouquinho, não vou nem abrir a câmera por timidez, tá bom? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer aí a Fê e a Jussi, que me ajudaram bastante nesse mantra, né, que eu aprendi bastante, tenho aprendido, né, com ele. E o mantra que sempre, assim, desde quando eu comecei a ir nos rituais e tal, que me chamou a atenção foi o mantra de Ganesha, né? E estudando um pouco a respeito dele, eu vi que o mantra de Ganesha, ele é tipo para um removedor de obstáculos, né? Que está bastante ligado também à prosperidade, essas coisas. Mas, sem saber, não foi o fato da prosperidade que esse mantra me chamou a atenção, mas sim por outras coisas que depois eu fui estudando e acabei percebendo, né? Então, vamos lá. Bom, esse mantra, ele me perdoe se eu fizer pronúncias erradas, tá? Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Então, o Om, ele é a invocação primordial, estabelece o contato entre a pessoa que está praticando e Ganesha, né? O Gan é um verbo que em sânscrito significa ir, mover-se, afastar-se, vir, aproximar-se, unir-se. Foi algo assim que me deixou um pouco intrigada pelo fato, ao mesmo tempo que ele fala ir, mover, afastar, né, significa vir, aproximar-se e unir-se, né? E nesse mantra, o Gan, ele é uma sílaba sagrada que representa o próprio Senhor Ganesha,
Ganapati é um dos nomes que Ganesha recebe. A palavra pode ser dividida em duas, né? Gana, que significa tropa, e Pati, que significa senhor, né? Senhor das tropas. Namas é adoração. No mantra aparece como Namaha. Sharanam, em sânscrito, significa refúgio ou proteção. Então, entoar esse mantra em sua versão maior diz que é muito positivo no momento de extremo perigo, ameaça, necessidade, né? E, para mim, é um mantra que ajuda muito em situações para abrir caminho, fazer harmonia, diminuindo obstáculos que nos impeçam de progredir em todos os sentidos, né? E atrai energias positivas, traz alívio ao coração, né? E Ganesha também está associado à festa, música, alegria, né? Então, ao fazer essas leituras, esse pequeno estudo, eu consegui perceber que foi realmente uma ligação entre o meu espiritual, o meu coração e esse mantra, porque desde quando eu comecei a praticá-lo, realmente meu coração ficou muito aliviado, né? Passei a dormir melhor, passei a me sentir melhor, tem sido assim uma maravilha na minha vida, né? E que eu, a partir daí, conheça outros e pratique cada dia mais. É isso, gente. Obrigada e desculpa aí se pronunciei alguma palavra errada aí, tá bom? Boa noite. Já arrou, Júlia. Gratidão. Ficou muito bonito. Mesmo. Muito bonito mesmo. É bonitinho demais a gente ver as pessoas novas que estão chegando, se aproximando. Mantras, tá? O nosso coração, ó. Ganesha tem uma energia muito forte na aldeia, né? É meu orgulho essa menina. Ganesha é o grande removedor de obstáculos, né? Uma energia que faz muito sentido para mim. Sou seguidor, assim, com a PAN, e segue toda a energia da aldeia, né? Tanto é que eu tenho até uma tatuagem do homem aqui. Mas parabéns, Júlia. Estava muito bonita, é isso mesmo. É muito importante se conectar com a energia, não só fazer o mantra sem entender a energia que é movimentada, né? É muito bom a gente vibrar a energia do mantra. Sempre lembrando que o mantra, a gente não, como diz o nosso mestre, né? O mantra, ele não é só uma oração, né? É uma reverberação acústica, né? É como se fosse um código vibracional que chegasse a Mahadeva, sabe? Então, é o som emitido pelo mantra que faz parte dessa oração, né? Então, é muito importante se conectar a essa energia, faz todo sentido para nós, buscamos isso para que faça todo sentido para vocês também. E aí agora, Júlia, você tem a missão de escolher a próxima pessoa a estudar um mantra e trazer na semana que vem. Ok. Como eu gosto de tudo que seja bom e desafiador na minha vida, eu gosto de compartilhar, eu vou jogar nas mãozinhas da Cris agora. Aí, Cris, ficou com a missão semana que vem. Aí você pode buscar a ajuda das nossas guardiãs amadas, do nosso guardião também, o Rô, que não está aqui agora, mas de todos os guardiões da casa, eles podem te ajudar nisso, a gente também pode te ajudar. E aí você fica com a missão aí de estudar um mantra, entender a energia dele e compartilhar com a gente na semana que vem. Eu vou... Gratidão. Antigamente a gente escolhia a pessoa e o mantra que a gente queria que a pessoa estudasse, né? Já que a Júlia escolheu para esse mantra, eu vou te escolher um mantra para você estudar. E o mantra para você estudar, eu vou te pedir para você estudar o Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ó, meninas, guardem aí, viu, Ju, Fê, que eu vou perguntar para vocês. Depois a gente anota lá no grupo de estudos, lá, para ficar mais fácil.
para ficar Tá mais bom. fácil. Gratidão, eu vou fazer assim com muito carinho. Ainda mais que eu ganhei o Japamala muito lindo. E a Pan também começou a me ajudar nisso. Pode deixar que eu vou tentar dar o meu melhor. Obrigada. Esse é um mantra profundo, hein? Tem uma amiga nossa que fez o TCC da faculdade dela, esse mantra. É só a explicação desse mantra. Meu Deus. Tá bom. Mas é um mantra que a gente tem certeza que vai te fazer muito sentido. Muito sentido mesmo. Tá Bom. joia. Depois vocês escrevem para mim. Obrigada. Fechado essa energia de mantra, a gente abre o estudo do capítulo 8. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim. Beleza. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Pecar por pensamento. Adultério. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos espíritos. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então lhe apresentaram as crianças para que as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas, Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E vos digo em verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhes a mão. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e trazer ao renascer para a vida material imperfeições das quais não se despojou em suas existências precedentes. Somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem de inocência e de candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelham. No entanto, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta desde o nascimento como realmente é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados que apenas o carinho materno pode lhe proporcionar. E esse carinho aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que assim seja, para cativar-lhe a solicitude. Ela não podido ter para com ele o mesmo cuidado, se em vez da graciosa ingenuidade tivesse encontrado na criança, sob os traços infantis, um caráter maduro e as ideias de um adulto. E ainda menos se conhecesse o seu passado. Foi preciso, além disso, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não resistiria a uma atividade excessiva do espírito, como podemos observar em crianças precoces. É por isso que, se aproximando à encarnação, o espírito, entrando em estado de perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e lhe fazer esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que poderiam confundi-lo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte,
sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, juntamente com o crescimento do corpo. Assim, pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e exatamente por isso mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, portanto, por algum tempo a roupagem da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança por imagem de pureza e simplicidade. Pecar por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que tiver olhado uma mulher, cobiçado-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida, nesse caso, exclusivamente no sentido próprio, mas no sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente para designar o mal, o pecado, e todo mau pensamento, como, por exemplo, na passagem: porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem dele também se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está apenas nas atitudes, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer quando condena o pecado, mesmo em pensamento, pois é um sinal de imperfeição. Esse princípio traz naturalmente essa questão: sofreremos as consequências de um mau pensamento não posto em prática? Há uma grande distinção a ser feita aqui. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança sua vida espiritual, vai se esclarecendo e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Mas, segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, pois o repele com determinação. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Ela não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, se a ocasião se apresentar, e após haver resistido, se sentirá mais forte e feliz pela sua vitória. A alma, que ao contrário não tomou boas resoluções, busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não fizer, não será por sua vontade, mas pela falta de oportunidade. Portanto, é tão culpada como se tivesse cometido. Em suma, para a pessoa que nem ao menos concebe a ideia do mal, o progresso já está realizado. Para aquele que ainda não tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Para aquele, enfim, que tem esse pensamento e nele se satisfaz, o mal ainda mostra toda a sua soberania. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas variações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus, dizendo: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honrai a teu pai e tua mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou bem Isaías quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Depois, tendo chamado o povo, lhes disse:
Não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola, Jesus. Porém ele disse: Até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso o que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São estas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus 15, 20. Então ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa, e Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior de vosso coração está cheio de rapina e maldade, insensatos. Aquele que fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Lucas 11, 37 e 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens, e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo tão simples tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que em limpar seu coração, os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se conformarem com as suas práticas e continuavam como eram, sem se modificar, pois ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, o que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a essa finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias e prejudica o seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por conta dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Se a tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os bem longe de ti. É melhor que entreis na vida tendo apenas um de seus membros do que tendo os ambos e seres lançados ao fogo eterno. E se o teu olho é motivo de escândalo, tirai-o e lançai longe de ti. É melhor que entres na vida sem um olho do que tendo dois seres lançados ao fogo do inferno. Tende cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem a face de meu Pai
pois o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Mateus 18, 6, 11, versículo 29 e 30. No sentido comum, o escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes. De maneira ostensiva, o escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas evitam o escândalo porque o seu orgulho sofreria com isso, e a sua consideração em meio aos homens diminuiria. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. No sentido evangélico, o conceito da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais amplo. Seria por isso que nós não o compreendemos em alguns casos? Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda má ação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos na terra têm inclinações para o mal, e porque as árvores ruins dão maus frutos. É preciso entender que essas palavras, que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo aconteça, porque os homens, estando em expiação na terra, punem a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve algumas vezes de castigo para uns e de provas para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal e que os homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Sendo assim, dir-se-á que o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunidade de homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Esse é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, e será o da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de local de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele que ocasionar o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, os homens que tiveram seus maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido, por sua vez, um mau filho e sofre agora a pena de talião. Mas isso não desculpa o filho, e ele deverá ser castigado, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É uma metáfora enérgica, que seria absurdo levar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que ser ela um instrumento de má ação. Melhor ser privado da visão do que ter os olhos servindo para os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Instruções dos Espíritos, deixar vir a mim os pequeninos. João o Evangelista.
Disse o Cristo: deixar vir a mim as criancinhas. Essas palavras tão profundas em sua simplicidade não apelam apenas às crianças, mas àqueles que gravitam nos círculos inferiores onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância espiritual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submissa ao jugo dos instintos e ainda não integrada à ordem superior da razão e da vontade, exercida em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Ele submetia assim as almas à sua doce e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que clareou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata de acreditar instintivamente e de obedecer automaticamente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, chegou o tempo no qual os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que liga o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes, um espírito protetor. Deixar vir a mim os pequeninos, pois tem um alimento que fortalece os fracos. Deixar vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para amenizar os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que temerei? Direis em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha. Se quiseres testar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, pois é para o meu bem, e eu o sei, que tua mão não pesa sobre mim. Se te convires, Senhor, a apiedar-te de sua frágil criatura, para dar-lhe alegrias ao coração, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de reconhecimento. Se tiveres amor, tendes tudo o que podeis desejar na terra. Tendes a pérola sublime, que nem mesmo as mais diversas circunstâncias, nem a maldade daquele que vos odeiam e perseguem, poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro, onde nem as traças nem a ferrugem o devoram, e vereis desaparecer de vossas almas tudo que lhe possa manchar a pureza. Sentireis o fardo da matéria diminuir, dia a dia, e como pássaro que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, possa se impregnar de seu elemento vital no seio do Senhor. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e curá-la? Que sofrimento bom, Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre filha, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu puder obter e conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo de vossos corações: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma enferma seja curada antes das moléstias de meu corpo,
que a minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós, como a brancura que possuía quando a criastes. Depois dessa oração, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa por vossa abnegação. Mas desde que eu aqui me encontro, numa reunião que trata sobretudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria necessário arrancar o vosso olho, e se ele fosse mau, e que melhor seria se ele fosse lançado ao fogo do que ser a causa de vossa perdição. Infelizmente, quando existem na terra que maldirão um dia nas trevas por terem visto a luz. Assim, pois são felizes os que na expiação estão sem visão. Seus olhos não serão motivo de escândalo e de queda, e eles podem viver inteiramente a vida espiritual. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, eu digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver essas imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever em tua cegueira? Assim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, ele a toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer sucumbir a alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre. Mas quem sabe se essa alegria não te faria perder? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que for permitido para ti, mas por tua vez, ora e principalmente reflita no que acabo de te dizer. Antes que me afaste, todos vós que estáis aqui, recebei a minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso buscar a sua causa numa vida anterior. Que chamamos de capricho do destino, não é outra coisa que os efeitos da justiça de Deus. O Pai não inflige punições arbitrárias, pois quer que entre a falta e a pena haja correlação. Se em sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, nos mostra também o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim: nós somos sempre punidos pelo que fizemos de errado. Se então alguém é afligido com a perda da visão, é porque a visão para ele foi causa de queda. Talvez tenha ele também causado a perda de visão de outro. Talvez alguém tenha ficado cego por excesso de trabalho que lhe foi imposto, ou em consequência de maus tratos, por falta de cuidados, etc. E então, ele sofre agora a pena de talião. E ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. E terminamos o capítulo 8. Como fala a nossa amiga Juliana, Nu? Aí tem coisa, hein? Esse capítulo é bem longo e traz diversas reflexões para diversos campos, né? A gente já abre, Cris, para você trazer suas considerações. Se a gente começa analisando ali para o comecinho, que ele traz a questão da criança, ele traz muita questão
a ingenuidade nos leva a Deus, né? A pureza, na real, mais que a ingenuidade, né? A pureza nos leva a Deus. E aí, eu vejo que o restante do capítulo, ele traz todas as consequências da não pureza, né? Então, ele traz a questão do adultério, por exemplo, e aí o adultério, ele deixa muito claro que não é o pertencer a alguém, né? Ele está muito relacionado à cobiça e todas as questões, né, dos pecados, assim, capitais, digamos, são consequências de uma não pureza, né? E aí, automaticamente, de um não acesso ao divino. Como todo capítulo, né, tem relação sempre do Livro dos Espíritos com Bhagavad Gita. Krishna também trabalha bastante essas consciências, né, mas um outro olhar. Estudar esse capítulo faz a gente sempre lembrar os nossos movimentos, né? Lembrar o quanto estamos puros nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, os nossos julgamentos. E, nossa, bastante consciência, e isso nos traz a autoavaliação, né? Será que estamos... E também a autorresponsabilidade, assim, né? Porque a gente... É muito natural, né? Que quando a gente esteja passando por uma aflição, ou quando a gente veja alguém, né? Que a gente tem um apreço... Ou às vezes não, às vezes a gente vê alguém na rua, né, e fala assim, nossa, coitado, ou coitado de mim, nossa, Deus esqueceu de mim, por que eu tô passando por isso e tal? E aí a gente sempre terceiriza, né, a culpa, ou é porque Deus quis, ou é porque alguém tá tentando fazer alguma coisa contra mim. E agora no finalzinho ele fala que é tudo fruto dos nossos atos, né? Exatamente, então ele traz essa questão... O capítulo traz muito essa questão da autorresponsabilidade, né? De tipo assim, se você não fez nessa vida, você fez na vida passada. E é isso que a gente fala da lei do karma, né? Então, muitas vezes a gente não entende, né? Nossa, por que eu passo isso hoje? Mas você já parou para pensar nos teus pensamentos, na tua forma de agir? Então, ele traz bastante consciência. E se você leva uma vida como uma criança, puro, saiba que você teve outras passagens e, às vezes, o teu caminho está nesse caminho. E aí é muito importante a gente trabalhar uma consciência de que, por vezes, a gente vê na sociedade, né, as pessoas falando, mas aquela criança é ruim, aquela criança não é pura e tal. E aí... Ele trouxe uma consciência em relação aos pais, né? Exatamente. Então, a criança não é pura por conta de alguma manifestação ali dos pais. Porque a criança nasce pura, ela apaga dela, né? Toda a maldade dela ao nascer, ao reencarnar, é apagado dela. Então, se por algum momento você reconhece uma não pureza, é porque alguém, de alguma forma, foi um algoz ali, né? E tirou. E aí ele fala que a criança traz essa perturbação para os pais passar por isso, mas que a criança também não está isenta disso. Tipo assim, a criança está trazendo isso para os pais porque os pais precisam pagar um karma, mas a criança não é só um instrumento, o alecrim dourado. De alguma forma, ela está vibrando nesse karma. E aí eu acho que esse capítulo, em um resumo, assim, eu vejo muito que ele condena toda a passada de mão na cabeça, né? De tipo assim, nossa, coitado, ó Deus, ó mundo, sou perseguida. Lembrando sempre que estamos no mundo de provas e expiações, exatamente, né? Então, 24/7, estamos sob avaliação, como se isso fosse um grande Big Brother, né? Então, a gente está aqui para mostrar que a gente aprendeu. É um verdadeiro show de Truman, né? Então, a gente está ali para mostrar o que é que... Mas ele traz uma consciência também, não lembro que fala, que, tipo, tudo tem um tempo de aprender. Se você aprendeu, você começa a sentar daqui para frente e tal. E aí a gente tem que observar, né? Não quer dizer que se a gente já teve um olhar pecador, não quer dizer que a gente está inválido, né? Quer dizer que estamos aqui no processo de karma, então temos sempre a oportunidade de aprender e começar trabalhar pela essa cura, né? Vamos chamar de cura. E aí aquilo que eu sempre falo, né? Que se não for sair da tua boca, não for medicinal pelo silêncio,
Aí aplica, tipo, se o que você for fazer na tua vida não for medicina, não faça. Não faça nada, porque isso é a questão de corta a tua mão e joga no fogo, porque não está sendo... Se a tua vida, né, não está sendo medicina, isso significa que você precisa reavaliar para buscar ser uma medicina, né? E aí a gente tem que trabalhar uma outra consciência que o Bhagavad Gita traz. Eu não lembro se ele vai trazer ou se ele já trouxe, que é o meio, né? O meio acaba nos influenciando aos nossos pensamentos, ao nosso olhar, nosso julgamento, nosso senso crítico e tal. E isso faz a gente perder essa energia da criança, né? Então, observe na tua vida os seus pensamentos, as suas influências e busque um caminho mais puro, né? Busque essa pureza dentro de você. Esse é um pensamento que... E a gente sempre traz isso para os guardiões, né? A gente sempre traz uma reflexão para os guardiões que eles precisam estar em constante avaliação sobre o fato de que eles são a média das 5 pessoas que eles mais convivem. E aí essa média de 5 pessoas que você mais convive são as pessoas que vão influenciar teus pensamentos, tuas palavras, tuas ações, teus sentimentos. E aumentar seu cargo. Exatamente. Então, você precisa estar em constante avaliação do meio, e aí o meio é justamente essa média de 5 pessoas. Não que você tenha que... trocar de amigo. Trocar de amigo, mas é que você precisa estar em constante observação sobre quem te influencia, né? Porque esse que te influencia pode ser uma medicina para a tua vida, mas ele também pode ser uma doença. Mas né? uma coisa que também fala no Bhagavad Gita e também fala nas igrejas, que quando a gente está nesse caminho, a gente tem que se afastar do mundo... Exatamente. A gente... E ele trouxe nesse capítulo, né? Ele fala que a gente... Uma religião que não é uma religião que mostre a evolução, é uma religião que está desvirtuando, né? A gente vê nas igrejas, né? As igrejas, principalmente os evangélicos, né? Trazem muito essa separação de pessoas de Deus e pessoas do mundo. E aí, eu até entendo que isso é bruto, né? De ser ouvido. Mas é no sentido de, quando a gente olha com um olhar global, sem o julgamento, a gente entende que são pessoas que trilham um caminho de fé e pessoas que negam o caminho da fé. E aí, automaticamente, quando você escolhe trilhar um caminho de fé, um caminho pautado em cima da evolução, da ascensão, você precisa escolher as atitudes, situações, lugares que vão te influenciar a desenvolver e a aprender de fato. Porque se a gente estiver trilhando um caminho de fé de sexta e sábado na igreja, vestindo branco, e de domingo a quinta na balada, na curtição, e não vivendo na prática o que a gente estuda, a gente só está criando karma, porque daí você acessa uma consciência e você não coloca na prática. E aí, como a gente já estudou em outros capítulos, a gente sai da ignorância. E aí a cobrança é muito maior. A cobrança é maior. Então, é sempre um momento de observar os nossos atos, o que a gente busca como propósito. Se a gente está num propósito de caminho da ascensão, a gente tem que seguir as Sagradas Escrituras, os Sagrados Ensinamentos, e observar com quem nos influencia, os pensamentos, as pessoas, situações, lugares que nos influenciam aos processos. E aí é muito importante que vocês entendam que a gente vive uma experiência corpórea, né? Então, a gente... Lembrem-se que nós estamos no mundo de provas e expiações, e que isso é constante na nossa vida. E mesmo, às vezes, você pode ser cercada por 5 pessoas extremamente espiritualizadas que buscam o caminho da ascensão. Por vezes, eles vão ser instrumentos de provas e expiações. E isso significa que você precisa constantemente validar as tuas verdades, os teus propósitos, e entender que você erra, mas que você precisa consertar os teus erros e errar diferente, né? A nossa guardia Brenda sempre fala isso, né? Que a gente tem que errar diferente. E com isso tudo, observe a energia da fofoca, né?
porque aí a energia da fofoca é a energia onde que a gente perde a pureza e traz julgamento. Isso, exatamente. Então, é um caminho que só leva para baixo. Daqui para frente é só para trás. Bom, vamos abrir para os comentários, porque a gente já falou um monte. Quem pediu, levantou a mão primeiro foi a Cris, A né? Cris. Cris, a palavra está com você. Ah, tá. É bastante coisa, né, gente? Ter falado, meu Deus, dá aí uma gama de reflexões. Mas vamos por partes, né? Quando essa parte que fala assim, se o teu olho enxerga mal, que você o arranque, ou corte a sua mão, a sua perna, alguma coisa assim, eu entendo assim, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Se você percebe que aquele caminho vai fazer com que você erre, então afaste-se dele. Esse cortar, no meu entendimento, está em você evitar. Eu sou uma pessoa assim. Perfeito, é isso mesmo. Não é cortar de cortar um membro, né? Mas é de cortar aquilo que te influencia a ir por esse caminho. É filosófico, entendi. É filosófico, não é o pé da letra. Mas é perfeito, é exatamente isso. Se você entende que o caminho está errado, se você reconhece isso, você para de gerar estímulos para aquele caminho que te levam para o destino errado, né? Eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu tenho uma probabilidade de 99% de chance se eu me desviar. Porque se eu tentar, eu já errei muitas vezes achando, eu consigo deixar de fazer tal coisa. Eu consigo, por a questão do cigarro, eu consigo só hoje aqui nessa festa, depois vai dar certo. E eu não conseguia. Então esse entendimento está certo, né? É isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Tá, a minha outra dúvida, eu tenho duas questões que vocês não precisam responder agora, tá ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Me veio isso na cabeça por conta do capítulo que a gente tinha lido. Eu fiquei com essa dúvida. Caso vocês achem que não deva ser respondido aqui, vocês me respondem depois no grupo de estudo, tá bom? Tá. Uma vez que eu sou... O que os espíritos entendem por inferno? Se eles... Tipo assim, porque o inferno, no meu entendimento, é para aquela vida que eu só tenho uma única chance. E aí eu não consegui, eu vou pro inferno. Se o espírita, ele acredita que ele vai ter novas chances, que ele tem um caminho de desenvolvimento, que ele vai ficar indo, então não existe inferno, né? No máximo purgatório. Que foi o caso dos mundos que vocês falaram aí, que tem mundos que são para pessoas vigiladas, mais ou menos isso. Então, para o espírita não existe inferno com fogo, um diabo lá esperando, é isso? Eu vou te dar uma coisa bem fácil de você acessar essa consciência. Assiste o... Se você quiser, tá? Vou te dar uma dica. Assiste o filme do... Qual que é o filme do... Nosso Lar? Isso. Assiste o filme do Nosso Lar, que ele vai explicar para você essa energia do inferno, purgatório e tal. Uma coisa está ligada à outra, né? Tudo é o mesmo lugar ali. E aí, isso vai trabalhar bastante a tua consciência, assim. Aí você assiste, aí a gente bate um papo sobre isso. Depois que você assistir. Tá, joia. E a última pergunta. A gente lá a gente na igreja aprende que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, né? Esses dias eu estava vendo um pouquinho esse lance de karma, e aí eu pensei assim, suponhamos então que eu passe a acreditar nisso a partir de agora. Tipo, nada do que eu fiz pode ser levado em consideração porque eu estava ignorante. Vai contar a partir do momento em que eu acredito. Tá certo esse pensamento? Não. Infelizmente, não. É assim, a partir do momento que você tem consciência, o peso é maior, certo? Porque você acessou a consciência. Mas isso não significa que quando você errou na inconsciência que você não vai ser cobrado. Então, imagine que uma pessoa que... vou trazer um exemplo bem utópico, né? Imagina que uma pessoa que nunca esteve em contato com a sociedade. Ela nasceu numa ilha, foi criada numa ilha, e aí, no meio da vida dela, por um acaso, ela cai no meio de uma cidade grande, e aí ela tem uma situação ali e ela mata alguém. Isso não significa que ela não vai ser presa. Ela vai ser presa.
a condenação dela vai ser menor, né? Porque ali no julgamento e tal, eles vão entender que ela não esteve dentro da sociedade, ela não sabia das regras e tal, mas isso não significa que ela não vai ser condenada. É a mesma coisa de você tomar uma multa no trânsito. Você tomou uma multa, você teve uma ação, você pode recorrer da multa, informar lá que aconteceu X coisas, justificar. Eles podem aceitar a sua justificativa, mas isso não significa que você não vai ter que pagar a multa, entende? Mas assim, Cris, nunca é tarde para querer trazer a luz para a nossa vida, entende? Quanto antes a gente acender essa consciência dentro da gente, mais próximo do caminho a gente vai estar, entende? E então, aí tem uma coisa que eu e o Rodrigo defendemos bastante, que a gente entende que existem karmas que a gente constrói e que a gente leva para uma próxima vida, mas a gente busca ao máximo pagar as dívidas nessa vida, né? Então a gente entende que os karmas, eles têm karmas que podem ser pagos nessa vida. Não é que um erro que você cometeu entrou numa listinha lá para você pagar numa próxima vida. Não, você paga nessa vida os karmas. Então, por vezes, você está passando por um processo na sua vida hoje que não é necessariamente algo que aconteceu numa vida passada. É reflexo de uma ação que você teve há 10 anos atrás, por exemplo. E aí você tá pagando no sentido de estar passando por um processo nessa vida. E aí, em resposta à sua primeira pergunta lá, nessa consciência, existem 2 infernos, né? Aquele depois que você fizer a passagem e o antes, né? E o antes é o agora. É o hoje. Então, tipo assim, você cometeu um erro, você paga por ele em vida, entende? Faz parte. Tá bom, gente. Obrigada, entendi. Agora, a Júlia levantou a mão. Tem a palavra, Júlia. Sim, obrigada. Então, o Espiritismo, ele me esclareceu muitas coisas, né? Uma das coisas que eu tinha muito medo era desse famoso inferno, né? E aí você vai aprendendo com o decorrer, que para mim hoje eu tenho a seguinte concepção, que nós vivemos o nosso inferno quando nós estamos vivendo uma situação ruim, estamos preocupados, estamos com muitos problemas, perdemos alguém, que dá uma tristeza muito grande, ali é o momento do nosso inferno. E o céu, quando a gente está muito feliz, né? Quando aconteceu algo muito bom, maravilhoso, e você se sente bem, se sente feliz com aquilo, né? E uma das coisas, assim, que o Espiritismo também me ajudou a entender bastante foi um pouco das parábolas de Jesus Cristo, né? Que na época que ele veio aqui, ele tinha, que nem as leis de Moisés e tal, essa coisa toda, eles tinham que ser um pouco mais rígidos, porque aquela época, aquela ocasião, pedia isso, né? Porque se fosse sempre... Porque Jesus, a gente só vê nas escrituras que ele ficou bravo uma vez que foi aquele negócio da venda no templo lá, né? No restante, ele sempre foi muito brando, muito calmo, nunca foi de julgar ninguém e tal, mas precisavam existir essas leis para que as pessoas se contessem um pouco, que era... A gente fala as pessoas, mas para mim somos nós em uma outra versão, né? E éramos meio que animalescos, vamos dizer assim. Né? E com tudo isso a gente vem entender o quê? Que não existe vítimas, né? Muitas vezes nós nos vemos em determinadas situações que a gente se acha muitas vezes coitadinho, né? Só que ou nós procuramos isso numa outra vida, ou muitas coisas nós trazemos dessa mesmo, foram atos impensados, foram bobagem que falamos e que fizemos, e de alguma forma isso acaba voltando, assim como energia, os atos também voltam para nós, né? Obrigada. O Júlia e Cris, uma outra consciência que eu vou trazer para vocês, né? Quando Jesus veio para a Terra, ele veio numa época onde que as pessoas eram mais primitivas, né? Uma época mais primitiva, né? Então, as consciências que eram tratadas na época eram consciências mais primitivas, né? De perder o olho,
cortar a mão jogando fogo, sabe? É uma outra era, né? A gente está numa era mais consciente, né? Então, a coisa é absorvida de uma forma mais sutil. Mais alguém tem alguma coisa a trazer? Débora, Edileide, Fernanda. Pode Jússi. falar, Jússi. Eu já trabalhei no campo do Carmo há muitos anos na minha vida, né? Então, eu vou trabalhar hoje na questão da criança, né? Interior, estou me permitindo viver esse momento. E o que me fez olhar muito esses últimos tempos e pensar aí no que a gente escuta desde criança, sobre essa proposta de Jesus, de falar, né? Deixar vir a minhas criancinhas, se quereis entrar no reino dos céus, sedes como essas criancinhas. E aí, a gente às vezes fala assim muito de criança já numa idade já mais consciente, mas me traz um olhar que uma criança bebezinha, e numa certa idade ali até os 3 anos, como ela ama todo mundo, né? Como ela recebe todo mundo sem gênero, sem pai ou mãe, todo mundo, ela dá muito amor, né? Ela manifesta, né? Uma criança está com aquela manifestação do amor. E não tem olhar de julgamento, não existe isso para uma criança. E isso me traz esse olhar dessas crianças ainda mais novinhas, né? Não numa idade onde está atingindo uma consciência ainda, mas bem novinha, que não tem esse olhar, né? Que vai olhar para todo mundo como igual, rico, pobre, que não vai julgar. Se vê um mendigo na rua, ela vai abraçar. Se vê uma pessoa fedorenta, ela não está nem aí. E o adulto tem esse julgamento que a criança não tem, né? Então, o que a gente pode trazer para a gente, para a nossa vida? A olhar para o irmão, né? Como que a gente olha para as pessoas, como que a gente olha para a situação que cada um vive, como a gente encara o piso de consciência, né? Que a gente fala o tempo inteiro sobre isso, de cada um, tentar entender que ele não compreende, por que ele age assim, e não ter o julgamento, até para que não trazer nem sofrimento para a gente, né? Não trazer karma, não trazer sofrimento. O nosso olhar precisa mudar, ser como de uma criança. Então, o meu sentimento e as minhas palavras hoje é para isso, né? Para a gente deixar reverberar aí na semana o olhar de uma criança, a gente tentar trabalhar isso aí. Já é arro. Então, viu, Jússi? É que assim, né? Quando a gente é criança, a gente não tem a malícia, né? A malícia faz a gente olhar todos por igual, né? Só que quando crescemos, né, e somos inseridos no centro urbano, na sociedade, a própria sociedade nos prepara para ter essa malícia, né? É uma defesa, né, para vivermos na sociedade. E aí a gente começa naturalmente a ser influenciado pelos pais, pelos amigos, pela televisão, a tomar cuidado, né, o perigo, tal. E aí isso começa a trazer o campo de julgamento para a gente, né? E aí começa a desconstruir essa nossa criança interior, essa leveza e tal. É por essas e outras que os Hare Krishnas, né, quando eles entendem a filosofia do Bhagavad Gita, eles se ausentam da sociedade, né? Eles vão morar super afastados e não se permitem estar em sociedade para não ser inserido as consciências, a malícia, o apego aos excessos, entende? É por isso que eles se afastam da sociedade. Não quer dizer que a gente que está no meio urbano, que a gente está destinado ao inferno, né? Mas cabe a cada um de nós buscarmos a nossa paz interior, né? Eu sempre, uma fala que é bem minha, assim, né, que cada um constrói seu próprio inferno, né? Cada um, estamos aqui em 10 pessoas no grupo, cada um de nós vibra dentro do seu próprio inferno. E aí essa vibração está dos nossos pensamentos, na forma que a gente fala, na forma que a gente pensa, a forma com que a gente se mostra para o mundo, o ego, todos os pecados capitais e tal. Então, tipo, isso está dentro da construção de o quanto que a gente está longe da nossa criança, mas a criança não na ideia de uma criança, não é a nossa criança interior, que a gente trabalha no xamanismo, né? Mas é a pureza como de uma criança. Está mais ligado a isso.
Quem levantou a A mão foi Fê e depois foi a Vanessa. a Vanessa primeiro, foi? Ou A Fê. Fê? Oi, Fê, Fê. pode falar. Então, esse capítulo me veio muito essa questão da criança também, da gente sempre buscar retornar para esse estado de pureza, né, da criança, retornar para esse estado de inocência, da inocência como a gente vê as pessoas, né? Quando a gente é criança, a gente pode até julgar, mas a gente tipo não leva assim para nossa vida e tal. É um julgamento mais puro, digamos assim. Então, quando eu entendo assim, voltar a Cristo, voltar a Deus, é a gente voltar para esse estado de inocência, de pureza que a gente tem. E entendendo que a gente não é mais criança, né? Avaliando as nossos pensamentos, nossas atitudes, a gente buscar também refletir, tipo, analisar os nossos pensamentos, mas não, tipo, se auto-julgando muito, assim, tipo, se colocando muito para baixo, tipo, tendo consciência e vendo disso uma nova oportunidade de fazer diferente, de mudar, que nem ele falou, né, de usar isso como aprendizado. Eu acho que é sobre isso, não se automutilar, se auto-julgar tanto, sempre observar quando um pensamento autodestrutivo ou destrutivo ao outro vem e eu considerar isso uma forma de fazer diferente, de melhorar. Foram essas as percepções que eu tive. Já errou. Errou. Vanessa? Então, eu vou pegar o gancho da Fê, que o que ela falou era parecido com o que eu queria falar também, né? Que quando a gente se torna criança, porque eu percebi também quando eu era evangélica e não tinha noção da reencarnação, essas coisas, quando eu entendi o processo de reencarnação, tal, do karma, no começo eu fiquei, merece, né? Ele merece. Mas quando você entende essa passagem de Cristo, que fala teus olhos enxergar como criancinha, daí você fala, poxa, deixa, tudo vai dar certo, né? E acho que está dando certo. Eu também entendi do planeta, né? Que o planeta vem melhorando, assim. Eu acreditava que não. Mas esses dias eu tive uma consciência com a minha filha numa festinha de aniversário, e eu lembrei que alguns anos atrás, em todo lugar que você entrava, era festa infantil, era bar, era restaurante, tinha alguém fumando. E você comia e aquelas pessoas, um cheirão de cigarro no ambiente, né? E era comum aquilo. E hoje já não, você não entra num espaço fechado e aquele pessoal fumando, né? Hoje em dia tem essa educação. E, felizmente, eu acredito hoje que a Terra ela vai evoluindo, sim. A gente tem que ter fé, sim. E essa parte que a Morgine falou, que não dá para você estar num ambiente e depois, no final de semana, querer estar em outro ambiente. E quando você alcança esse processo espiritual, isso fica claro na mente da gente que não é mais cabível, né? Eu fico feliz por isso. É comum, né, quando a gente trabalha essa consciência dentro da gente, que o meio nos influencia, os pensamentos nos influenciam, aí você chega no aniversário, aí você vê uma mulher falando mal da outra, um invejando a vida da pessoa, a outra desejando mal, eu quero que aquela fulana lá vá para não sei aonde, porque ela não vale nada, não sei o quê. Quando você está num ambiente desse, você já começa a se sentir mal, porque você está buscando, né, dentro de um grupo de estudo desse aqui, dentro das suas orações, você está buscando essa pureza dentro de você. E aí, quando você vai para um ambiente tão agressivo, isso não te cabe mais. É por isso que quem está nesse caminho, né, da oração, esse caminho de cura, né, que é o que a gente chama no xamanismo de caminho vermelho, né, esse caminho de cura, a gente acaba
não se permitindo mais estar nesse meio e acaba se afastando e acaba interiorizando um pouco mais. E é por essas e outras que a gente fala que o caminho do curador, né, que é o curador de nós mesmos, é sempre solitário. É sempre solitário. Mas, se você está no meio de pessoas que vibram na mesma energia que a sua e lutam pelos mesmos karmas que o teu, você está num ambiente mais seguro e controlado. Mas ele é intransferível. Quando a gente traz que o caminho do curador é um caminho solitário, a gente quer trazer que ele é intransferível. Então, não tem como alguém fazer a caminhada por você. Ou você escolhe trilhar, ou você não escolhe. Cris, você ia trazer alguma consideração? E depois a Di. Aí depois a Di fala. Agora você silenciou seu áudio. Isso, agora voltou. Então, quando a gente pensa nessa questão da inocência da criança, abrange bastante coisas, né? Mas eu tenho um exemplo, assim, que eu acho que fica mais claro pelo que eu tenho vivido ultimamente. Não quero dizer assim com isso, né, gente, porque eu vou dizer que eu sou santa, não, porque de santa não tenho nada, né? Mas, assim, a questão do que eu tenho vivido no sentido de me abrir para outras verdades, né? A gente vem com muita pureza, porque, assim, a criança, quando ela faz alguma coisa porque ela quer, é tudo com muita vontade. Se ela vai comer porque ela está com fome, com vontade. Se ela cai e se machuca, ela chora, ela sente mesmo aquela dor. E aí ela procura o colo da mãe, do pai, né? Então, eu sinto que quando eu inicio algo, e principalmente quando se trata de religião, eu me sinto muito assim. Eu me senti assim na igreja. A gente fala que é o primeiro amor, né? A gente não conhece nada e entra de coração aberto. E é mesmo que como uma criança. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, eu não sei o que acontece. Como diz a minha tia, a véia do pé de frango, né? Por algum motivo, eu não sei o que acontece. A gente acaba, essa inocência acaba meio que mudando um pouco. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é esse lance de você se lançar mesmo e acreditar e tentar fazer tudo com zelo, com vontade. Talvez tenha alguma coisa a acrescentar mais nessa questão de ser criança, dessa pureza. Não sei se vocês entendem. Só isso. Ô, Cris, eu achei meio confuso a tua fala. Não sei se é porque o áudio está ruim, mas assim, ó, uma linha de raciocínio que é bem importante de ser trabalhado. Quando você fala algo ou faz algo que você traz o primeiro julgamento que está errado, se você olhar para dentro e refletir, a resposta vem. Então, tipo assim, você comentou algo que você acha que possivelmente está errado. Se você parar para pensar, a tua intuição, junto com as instruções ali dos teus guias, mentores espirituais, já vai te trazer uma consciência que aquilo é errado, entende? Então, entenda que, independente do caminho que você está seguindo, dentro de você já veio com uma instrução, sabe? Aí a gente está reforçando isso no grupo de estudos. E aí, quando a gente descobre o novo, né, a gente vai com a pureza, exatamente isso que você trouxe, né? A pureza, ela vem porque é novo, né? Então, a gente entra com a pureza, com a curiosidade, né? Com o olhar curioso, né? Da inocência. E o que faz com que a gente perca isso ao longo do caminho é justamente as caixinhas, né? Então, são os dogmas e crenças que a gente coloca sobre nós, que a gente permite que outras pessoas, outras situações e outros lugares coloquem sobre nós. Então, é muito importante que a gente esteja vigilante em relação a isso. Quando a gente traz de vocês estarem atentos à média das 5 pessoas que mais convivem com vocês, é justamente para entender quais são as crenças, os dogmas e os padrões que estão sendo trabalhados no inconsciente do teu ser. Isso é o que vai tirar o teu olhar de pureza para as coisas. É mais ou menos isso, assim. Gi, pode falar. Obrigada, viu? Gratidão. É isso mesmo que eu quis dizer. Obrigada. Eu gosto muito dessa frase que o Rodrigo sempre comenta, né? Buscar a paz interior, cada um de nós vibra o nosso próprio inferno. É bem assim, né? Então,
eu tento vigiar muito os meus movimentos e os meus caminhos, né? Às vezes a gente tá bem, assim, chega num ambiente, tá bem negativista, né? Bem, assim, bem para baixo, e a gente acaba entrando naquela sintonia e você acaba ficando mal e você começa a julgar também, acaba entrando na roda de samsara, né? Eu acredito que o nosso maior julgador, né, dos nossos erros somos nós mesmos, né? Não é a mão de Deus, eu vejo assim, né, que não é a mão de Deus, é o seu pensamento fica te julgando até que você consiga sair dessa vibração, né? Então, realmente procurar no caminho, né? Sempre estar com pessoas assim, é meio difícil, né? Mas com energia positiva, que te traga umas mensagens assim, que te leve para cima, né? Te deixa um bem-estar, né? E referente à criança interior, aí que você estava comentando, né? Eu acho que hoje, né, é estar mesmo em paz, sabe? Procurar estar em paz, procurar pensar positivamente, sabe? Entregar na mão de Deus, né? Quando a gente estiver nas angústias, no mal-estar, né? Não estiver bem, assim. Eu costumo fazer isso, né? Quando eu não estou numa energia muito boa, eu entro em oração, né? Eu acho que é isso. Esse capítulo é maravilhoso, aprendi muitas coisas hoje. É a minha mensagem de hoje. Gratidão. Bom, alguém mais quer trazer alguma conclusão sobre o livro, sobre a leitura? O silêncio responde. Débora, quer trazer alguma coisa? Naomi. Oi, gente. Oi. Não, é porque eu fico besta aqui como as religiões, uma vai ligando a outra, né? Porque, por exemplo, os meus pais são judeus, sempre foram judeus. E em questão do inferno, né, que estavam dizendo, o judeu acredita muito em reencarnação. Então, conforme você vai vivendo cada vida, o seu inferno vai ser a sua reencarnação, entendeu? Por exemplo, se nessa vida eu fui uma pessoa muito ruim, não obedeci os mandamentos, não segui as leis de Moisés, eu posso reencarnar o meu inferno até 3 vidas seguidas, entendeu? E a evolução, tem muito isso da evolução espiritual no judaísmo. Se eu for uma pessoa boa, eu vou evoluindo, evoluindo até não precisar reencarnar mais. E assim vai, sabe? Aí eu tava prestando bastante atenção no que cada um estava dizendo, em questão também das crianças, ser como criança, também fala muito disso. Aí é como eu falei, eu tô vivendo novas crenças, querendo ou não, porque sempre fui do judaísmo, por conta dos meus pais. Então, para mim, está sendo tudo muito novo. O espiritismo, o evangelismo, tudo muito novo mesmo. Maravilha. Naomi, você vai, aquilo que a gente fala para todas as pessoas que estão chegando, né? Tudo nasceu lá numa base, né? E aí, dessa base, vem construindo os olhares em cima dessa base. Mas todas as religiões, todos os caminhos levam ao mesmo destino. A gente defende isso no universalismo, né? Que quando a gente estuda, hoje a gente estuda duas frentes, né? Duas escrituras sagradas de religiões distintas. E elas, a gente está estudando em paralelo e elas tratam exatamente das mesmas coisas
uma semana a gente estuda uma coisa, na outra a gente estuda a mesma coisa de uma visão E diferente. nenhuma das duas tem correlação. Exatamente. Porque é justamente isso. Todos os caminhos nos levam ao mesmo destino, né? São só roupagens diferentes para melhor se adequar a cada ser. Mas é justamente isso, assim. E é muito bonito de ver isso, né? Porque a gente entende que existem diversas formas de você experienciar o divino. É só você escolher uma forma que mais te agrada. Mas as formas de experienciar o divino são infinitas. E aí cabe a você entender o que tem mais fluidez, assim. Mas Sim, é todos isso que eu os percebi. mas existem todos os caminhos aí, né, levando à iluminação, né? Então você vai estudando, vai analisando, vai entendendo o que essa energia vai te trazer. Aí você começa a observar e pensar se isso faz sentido para dentro de você, e aí você vai se adaptando e acessando essa energia. Trabalhamos essa consciência de universalista porque todas essas fontes levam ao único caminho, entende? E aí a gente faz esses estudos e tal. É muito importante você se permitir, né? Você é judia, né? Vem dessa religião muito forte, né? De muita devoção. E aí você experiencia estar num outro olhar. É isso aí. Parabéns. Gratidão por se permitir. Sim, muito obrigada. Eu acredito muito que a religião que me trouxer paz e que me trouxer evolução espiritual é aquela que eu devo ficar, entendeu? Aí, por exemplo, eu mesma não sigo o judaísmo. Eu cresci numa família judaica, mas eu não sigo o judaísmo. Eu tento saber sobre cada religião, sobre todos os campos, né, espiritual, e aquele que eu senti no coração que eu devo ficar, eu vou ficar. É isso aí. O legal não é ser, é estar, né? Não é ser cristão, é estar cristão, não é ser hinduísta, é estar hinduísta, né? Trabalhar a consciência, fazer valer o que você está sentindo, a experiência. Bom, dito isso, vou pedir para o Rô fechar, porque a gente já excedeu o horário. E aí, nesse momento, né, que a gente agradece, né, a oportunidade da energia aqui aberta, e aí a gente fecha os olhos, traz lá do coração essa energia de gratidão pelos ensinamentos aqui trabalhados, pelas Sagradas Escrituras que estão aqui nos ensinando, o caminho da iluminação, o caminho de uma vida melhor, o caminho em ascensão, né? Então, para isso, a gente leva essa energia lá para cima e agradece toda a espiritualidade, agradece a Deus, agradece a todos os irmãos aqui pela presença, pela energia. E para fortalecer esse agradecimento, fechamos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos defendendo, Senhor, de todo mal. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, e agora na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. Antes de encerrarmos, né, é muito importante a gente abrir energia. Essa, como já dito, né, em outros grupos de estudos, esse tarô da fitoenergia é um momento que a gente aproveita essa energia aberta aqui no grupo, onde a gente trabalha essa energia para trazer uma vibração para o grupo, uma vibração para a semana. E aí, esse tarô tem feito bastante sentido, né? Desde o... Quanto tempo a gente já está no grupo de estudos? 9, 10 meses, mais ou menos. Então, dentro desses 9, 10 meses, é uma energia que
tem feito bastante sentido. E aí, a gente, trabalhando essa energia, vamos convidar a Fê. Pode ser, Fê? Pode ser. Vamos lá. Minha esquerda, minha direita. Não, centro. Bom, centro e minha direita. Pode ser esquerda. Esquerda, tá. E aí, você pede para eu parar na carta que estiver na minha mão, tá? Tá bom. Pode ser essa. Essa? Uhum. Certo. Então, vamos ver a energia que a Fê vai trazer aqui para o grupo aqui. E a energia que a Fê trouxe aqui, né, por meio dessa carta, é a energia do orégano. Empenhe-se por algo duradouro e concreto. Já é tempo de assumir responsabilidades. O caráter fitoenergético do orégano é físico, trabalha no físico, e o chakra que ele atua é no primeiro chakra. Então tá aqui. Eita, só. Muito certeira a energia. Esse baralho aqui é bravo. É muito legal. Aí é um convite, né, para a gente trabalhar a nossa autorresponsabilidade, né? É muito importante que a gente olhe para isso. Bom, vamos começar os agradecimentos. A gente agradece a todos que se dispuseram a estar aqui nessa segunda noite. A gente entende que essa energia que a gente abre as segundas é um ritual muito importante, porque é um momento onde a gente está em verdadeira conexão, né? Em disposição a buscar o conhecimento e ascender, né? A gente entende que o despertar, ele é consequência do desenvolvimento, né? Da busca. Então, quando a gente olha para esse grupo que sempre está movimentado, e não só aqui, mas lá no grupo do WhatsApp, a gente entende que vocês estão assumindo essa verdade como a gente tem. Para você que está assistindo no YouTube, caso você não esteja no grupo do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente te insere no grupo, e aí esse grupo ele fica aberto 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que vocês tragam as percepções e os insights que vocês venham a ter durante essa semana. A nossa guardiã Jussi, ela fica na responsa aí, e como guardiã desse grupo, né? Então, ela sempre está ali movimentando a energia com vocês, trazendo questionamentos e provocações no sentido de gerar mais entendimento, né? Diante das nossas leituras. E aí ela fica nessa responsa. Então, sempre que vocês precisarem de alguma coisa lá no grupo de estudo, ela vai responder antes de nós. Mas a gente está sempre por ali atento. E aí a gente agradece pela participação de cada um. Essa semana a gente tem ritual na casa no sábado, um ritual na força dos ancestrais, um ritual que eu amo de paixão. A gente tem esse ritual no sábado e na quarta-feira. A gente tem aberto rituais de quarta pós-sábado, que é justamente para as pessoas que não conseguem estar no sábado por trabalho e tudo mais. E aí, a energia que a gente abre no sábado, a gente abre na quarta. Então, no sábado e na quarta-feira que vem, que é no dia 19 e no dia 23, a gente abre esses rituais na força dos ancestrais. Para o sábado a gente tem poucas vagas, para a quarta a gente tem mais. Se você não está no grupo e sente de estar nesse ritual, que vai ser lindo demais, manda uma mensagem para a gente, que a gente te insere no grupo. No domingo, a gente tem o nosso 8º encontro do Totem Xamânico, já está finalizando essa turma, é a primeira turma que a gente abriu, que a gente está quase no finzinho aí. A gente fez são 9 meses, né? A gente gesta um totem xamânico, então a gente está no 8º mês, o bebezinho já está praticamente formado, pronto para nascer, e aí essa energia do totem xamânico abre-se lá em abril,
para uma nova turma. Então, para quem tem curiosidade do que é o totem xamânico, a gente tem lá no nosso canal do YouTube um vídeo explicando o que é o totem, mas se vocês tiverem mais curiosidade, pode conversar comigo, com o Rodrigo, que a gente explica também. E acho que são esses os infernos. Gratidão a todos, uma boa noite para vocês, bom descanso, uma excelente semana, e sempre que vocês precisarem, nós estamos por aqui. Já errou. Boa noite. Gratidão, boa noite. Gratidão, boa noite.